Olá, gente! Sejam bem-vindos! Vamos falar de um tema hoje, meu amor. Tenso. Tenso não, entendeu? Vamos botar aí o fogo no rabo do gambá, porque a gente vai falar de medo e de culpa. Que já ouvi aí nos comentários, entendeu? Ah, medo é culpa é medo, darará. Vamos desembolar este gato, entendeu? E vamos adentrar, meu bem, porque ninguém gosta de viver no medo e muito menos ver se culpando. Então hoje a gente vai falar aqui um pouquinho de autossabotagem, vamos falar de síndrome do pânico, vamos falar de ansiedade, enfim, de todos os problemas que essas duas coisas podem causar na sua vida. Então vamos começar. Gente, aonde tem medo, tem uma culpa. E aonde tem uma culpa, tem um medo, tá? Medo não é culpa e culpa não é medo. Mas todo medo contém dentro de si como causa uma culpa e toda culpa traz dentro de si um medo. Então vamos começar a dissecar este cadáver, tá? Pra gente poder entender o que significa tudo isso. Vamos lá, gente. Vamos começar com o medo, tá? Existem dois tipos de medo, tá? Um medo é o medo normal, amor, que você tem que ter, porque se você não tiver, você vai ser o louco que anda no tiroteio achando que não vai tomar um tiro, entendeu? Você tem que ter medo para ter cautela, para poder ter cuidado, para poder ter, enfim, para poder sobreviver, meu amor. Então o medo, ele é inato, ele é bom e ele é necessário para que você não surte na manteiga, para que você não se mutile, para que você não morra desprevenido numa esquina, tá? Ótimo, legal, esse medo é bom, esse medo é maneiríssimo e é o medo que a mamãe te ensina quando ela vira pra você e fala assim: ó, criança que mexe com fogo faz xixi na cama, hein? E por aí vai. Então esse medo é legal. E existe um outro medo que é o patológico, que é o medo que a gente vai se concentrar aqui hoje, amor. Ah, Cristiane, só quem tem patologia, quem é louco e baba tem esse medo? Não, meu amor, todo mundo tem, porque esse medo é o que dá merda, tá? É esse medo. Para começar, todos os medos são imaginários. Não existe nenhum medo real. Ele começa na imaginação. Ah, mas até o medo do fogo? Sim, meu amor, porque se você tem medo do fogo ou medo de sentir dor, quando você estiver sendo queimado ou machucado, você vai sentir dor e ardência e não medo. O medo já passou. Então, todo medo começa na cabeça, tá? Há um medo de preocupação também. Todos os medos são imaginários e começam na sua cabeça, tá? E aí a gente tem dois, como eu já falei pra vocês. Beleza. Agora, o que o medo indica? Toda vez que o medo, o patológico, tá, gente? Não o medo normal, tá? O medo patológico que eu falei pra vocês, que é o problema. Toda vez que esse medo aparece na nossa vida, ele vai produzir alguns efeitos colaterais. Do tipo, mutismo, sabe a pessoa que, foi assim, perdeu a voz ali na esquina? Então, não fala mais nada. Paralisia, tá? A pessoa vai congelar, ela, paralisia, parece que ela vai ficar, não, paralisia, ela vai ficar, dentro do quadradinho, com medo de agir, ela pode gerar sudorese, pode gerar taquicardia, o medo, o que mais pode gerar? Tremor, arrepio, tudo aquilo acho que todo mundo aqui já sabe quando a gente fica com receio, quando a gente fica com o tal do medo, tá? O medo, ele indica pra gente, ele é um indicativo dentro do autoconhecimento, que ele fala pra gente que nós estamos na esfera do coletivo. Então, vou explicar isso. Significa que a gente não conseguiu se separar ainda do coletivo. Na linguagem psicológica, você não consegue se separar do complexo materno, Numa linguagem mais acessível a nós aqui, terráqueos, mundanos, Você, meu anjinho, ainda é pau mandado. Essa é o recadinho do medo. Como assim eu sou ainda pau mandado quando eu tenho medo, tá? O medo, ele significa, na verdade, que a gente quer dar uma... Como é que eu posso te falar? Que a gente tá numa situação
aonde a gente não tá se aceitando. Então a culpa que está por trás do medo é de não aceitar quem se é. Porque se você aceitar quem você é, meu amor, você vai ser o hospedeiro de Satanás, botando fogo no mundo. Você vai fazer coisas que vão contra o que dizem que é certo, correto, justo, bom. Então a gente tem receio de errar, receio de estar cometendo uma atitude equivocada. E nós nos balizamos por todas as crenças e valores que vão fazendo com que a gente entre dentro da caixinha, que tem que existir essas crenças e valores. Porque se não existir, meu amor, a gente explode, o mundo acaba, entendeu? Porque o ser humano é meio surtado. Então tem que existir, mas ele vai levando a gente sempre para um mesmo caminho. Então o medo fala de que eu não consigo me desidentificar desses padrões, de que eu sou extremamente controladora. O que é ser controlador? O ter controle, gente, não é simplesmente você querer comandar as coisas, não, é você querer ter certeza, é você querer saber onde você tá pisando, é você querer saber o que vai acontecer. Só que o mais louco, meu anjo, é que a gente não pode ter certeza da respirada que a gente vai dar daqui a 1 minuto, porque você não sabe se você vai estar vivo ou morto. E a gente procura certezas se balizando em ideias e crenças e formas que ajudam a sociedade a conviver, mas às vezes não funcionam. Então, por exemplo, tá? A gente ouve que você tem que ser obediente à sua mãe e ao seu pai. Mas se você tem 60 anos, 50 anos e tem uma mãe dentro de casa que você tá cuidando, seja lá o quê, e ela consegue fazer você, né, ter medo de não atendê-la, ou largar tudo para fazer o que ela quer, ou ficar culpado porque você não tá ali ajudando, ou seja lá o que for que aconteça, você ainda tá dentro de uma crença onde você não pode ser você adulto, aonde você precisa estar atendendo, sem pensar que muitas vezes a pessoa que pode pedir isso pra gente, né, estar fazendo esse papel, é uma pessoa que quer atenção porque ela quer atenção. Porque ela tem outros conflitos, ela quer atenção, mas ela na posição da sua mãe gera culpa, gera medo de você errar, né? Outra coisa que a gente pode fazer, né, que gera medo, tá? São essas crenças de massa, tá? E aí eu vou falar um pouquinho aqui de religião. Você tá na religião, a religião diz que você não pode falar mal do coleguinha. Só que o coleguinha, meu amor, o coleguinha parece que comeu uma criança quando era cocô e agora é gente, entendeu? O coleguinha parece que, sei lá, entendeu? Não tá com cérebro na cabeça. O coleguinha tem problemas reais. E aí você não pode falar mal do coleguinha. E mesmo porque às vezes o coleguinha é a projeção da sua sombra. E se você não falar, você não se vê. Então você precisa deixar até que o pensamento ruim contra o coleguinha brote na tua cabeça. Porque senão você não vai saber, às vezes, o que você tá vendo lá que você não vê aqui. E eu preciso fazer isso. Ah, mas se eu fizer isso, vou ser castigado. Se eu fizer isso, parece que a pessoa tá ouvindo já, meu amor, a trombeta do apocalipse, sabe? Pronto, vai morrer, acabou a vida, porque ela transgrediu a lei. E aí, meu amor, todo medo que gera controle gera paralisia. Porque se você tem medo de agir por culpa de ser quem você é, porque se você resolve transgredir a lei, meu amor, alguma coisa, algum parafuso fora do lugar, você teoricamente deve ter. É assim que a gente pensa. Ah, eu tô errado. Ah, eu sou estranho. Ah, eu sou... né? Não, pera. Se todo mundo faz isso e eu penso isso, eu sou equivocado. E é engraçado, né? Que todos os gênios, os grandes homens, os homens, né, sábios que a gente tem na humanidade, fizeram isso, né? Não queria contar, mas eu tô contando aqui, né, gente? Que fizeram isso. Muito louco. E a gente tem esse medo de ser a gente. Então a culpa de ser quem você é gera medo, que te gera paralisia. Aí o que acontece? Você paralisa. A paralisia, meu amor, imediatamente aciona quem? A nossa amiga, que falamos em lives anteriores, que se chama o quê? Ansiedade. E aí começa aquele turbilhão de ansiedade e quanto mais medo você tem, mais controle você tenta ter, mais balizado por isso você é, mais ansiedade você tem e a ansiedade vai descarregar numa síndrome do pânico.
E a síndrome do pânico é quando você tem um medo generalizado. O que é um medo generalizado, meus amores? É quando você já tem medo, mas você não sabe mais do que você tem medo. Você tem medo de qualquer coisa. Tem medo da almofada, tem medo de um dragão, tem medo de um assalto e tem medo da árvore que está ventando. Você tem medo da existência. E você nem sabe que crenças são essas que te geram esse medo. E aí você fica paralisado. E por isso que dá aquela sensação de morte. E é lógico que dá a sensação de morte, meu amor. Tu já tá morto e não sabe. Porque o seu eu ainda nem encarnou no mundo. Ainda nem saiu. Ainda nem foi posto pra fora. Porque antes dele poder sair, você tem que ficar ajustando ele na norma, dar uma polidinha, dar ajustada. Não tô falando que você tem que soltar um monstro interior. Sair daí que nem a louca, entendeu? Né? Tomada no capeta. Não. Eu estou dizendo que sempre tem que existir o equilíbrio, uma negociação. Então a sociedade vai virar pra você e falar assim: tem que respeitar o coleguinha, pá! Aí você vai virar e vai falar pra sociedade: não, tudo bem, mas eu vou escolher aonde o coleguinha vai ficar na minha vida. E que tipo de coleguinha eu vou ter afinidade. E que tipo de coleguinha vai ser meu amigo. Que tipo de coleguinha eu vou beijar na boca. Que tipo de coleguinha vai ser meu conhecido, meu colega. E eu vou respeitar todos os coleguinhas. Não vou acusar ninguém, porque eu sei que cada coleguinha é um coleguinha diferente. E cada coleguinha pode ser diferente. Se eu posso, o coleguinha também pode. Então eu respeito a mim e respeito o coleguinha, mas dou um canal. Eu canalizo o coleguinha. O coleguinha fica aqui. Tum. E pronto, limitado o coleguinha. Ótimo, né? E você tem que fazer isso com profissão. Como assim com profissão? Ah, eu sou médico. Aí tem aqueles médicos, gente, que, Deus meu, o médico não tem vida, né? E às vezes o médico não é médico de plantão, não é um cirurgião, né? Ele tem alguns pacientes realmente, meu bem, que tem que ligar pra ele se der B.O. Mas outros, amor, outra é assim, a criança espirra, você liga pro pediatra. O pediatra tem que atender. A criança espirrou, meu anjo. A mãe sofreu um pouquinho por causa do espirro, tudo bem. Agora a criança espirrou sangue, a criança jorrou um rim pelo nariz, aí você realmente liga para o seu pediatra. E a gente tem essa dificuldade de perceber. E o outro, como é coletivamente eu tenho que cuidar da humanidade, tenho que fazer o bem ao próximo e não consigo me relacionar pessoalmente com a minha profissão, saber como que eu funciono aqui, como que eu funciono lá, como é que eu cuido, como é que eu educo, né? O que que acontece? Surta na manteiga. E aí, medo, ansiedade, e aí já falei toda a cascata que vai acontecendo. Então, de medo é isso, né? E o medo fala pra gente o quê? Qual o recado do medo? Sentir o medo, gente, não mata o medo. Não fica, ai meu Deus, tem que fazer outra coisa pra ter medo. Tem gente que tem toque. Por quê? Tem gente que tem um pensamento que gera medo. Imediatamente ele tem que ter outro pensamento para digerar o medo daquele pensamento ou tomar uma atitude para que aquele pensamento horrível não aconteça. Assim, a falta de reflexão, de observação de crenças e valores, a coragem, porque medo e coragem, né, são antagônicos historicamente, a coragem de pensar, a coragem de questionar, né, por isso que eu coloquei aqui um post, né, post não, um story falando, né, do Boechat, porque pensar não é uma coisa que a gente curte muito, pensar é difícil. Pensar, por isso que as pessoas preferem julgar ou fingir que não está acontecendo. E aí ela vai gerar todos os problemas ocasionados por medo. Toque, pensamentos compulsivos, manias, aí vem a síndrome do pânico, né? Vem aquela ansiedade, né? Transtornos de ansiedade. Tá tudo ligado com quem? Com o amigo medo, anjo. Com a gente tem que pensar, a gente tem que se negociar. Só que negociar passa do pressuposto que você tem que legitimar o seu eu. E aí o buraco começa a funilar, porque muitas vezes você vai pensar, será que meu eu está certo? E é aí, meu amor, que você caga no trabalho inteiro, anjo. É aí que você destrói o processo de autoconhecimento. É aí que você pisa e fala assim, se dane esta merda. Por quê? Porque você não tem que questionar se o seu eu é certo ou não. Você tem que entender que esse é você, que é a maneira que você flui, que é a maneira que você consegue se relacionar, viver. E isso vai integrando os opostos. Quando eu me aceito do jeito que eu sou, o oposto daquilo que eu penso que eu sou flui. Então vamos dar um exemplo muito simples. Quando você tem uma festa para ir e você tem que colocar aquela roupa que te parece que você foi embalada a vácuo, aquele sapato insuportável que aperta o seu pé a festa inteira,
né? Ou aquele terno que deixa o homem sufocado, verão, 40 graus no Rio de Janeiro, tá lá o homem, parecendo o quê? Um garçom, um pinguim, não sei o que ele parece. Você põe a porcaria da roupa, você vai na festa, você fica louco, você bebe, você brinca, ninguém olha pra você na festa e fala, lá, tá nervosinho por causa da roupa, lá, tá nervoso. Você odeia essa roupa, mas você bota e você vai pra festa, curte, volta, tira a roupa e tá tranquilo. Por que isso acontece? Porque você sabe que você não gosta da roupa e você tem certeza que você pode tirar. Que você é obrigado sem ser. Então você consegue passar pelo aquilo que não é muito legal, mas com tranquilidade e tirar. Você tem os opostos que se casam, né? Que se acabam casando. Mas você precisa primeiro aceitar que você odeia aquela roupa. Porque se você não puder nem aceitar que você odeia a roupa, você vai com a cara da carranca pra festa. E aí vão olhar na festa e falar, pessoas carranca, pessoas, né? E você é a carranca, né? Porque você tá com aquela cara maravilhosa, aquela pessoa agradável na festa, que a gente tem vontade de tacar um Baygon pra ver se morre. Então, quando você permite os opostos, a coisa flui. Então, esse é o medo. Agora eu vou pegar a culpa que tá ali linkadinha, tá? Só uma questãozinha antes da gente passar pra culpa. Qual é a cura do medo? Qual é a única coisa na face da Terra que cura o medo? Raiva. Raiva. Quando você começa a perceber que ser refém do medo não funciona, a primeira coisa que você tem é raiva. E a raiva, graças ao bom Deus, é o que faz você questionar, pensar, parar de se sentir um coitado e entender que ninguém vai mudar por sua causa. Mas você tem que fazer por você mesmo. É a raiva que leva à aceitação. Você não pode sair do medo e ir para aceitação, porque você tem medo da raiva, ou a raiva é negativa. Tem que passar pela raiva. E eu vou explicar isso lá no finalzinho, porque são os 3 degraus para a gente começar o autoconhecimento. Então vamos passar para a culpa. O que é o raio da culpa agora, tá? A culpa é raiva que alguém sente contra si mesmo. A culpa, gente, você já passou pelo medo, já tá como? De boas com medo. E aí a culpa é quando você começa a ousar. Tu dá uma testadinha. Tu dá uma testadinha na crença, tu dá uma testadinha pra ver se funciona. Então o que você faz? Né? Você pensa, não pode fazer isso, mas será que eu fizer eu vou pro inferno? Será que o apocalipse irá acontecer? Será que vão me julgar pro resto da vida? Aí você faz o quê? Você dá uma testadinha, você vai lá e faz. E aí o que acontece? Às vezes você descobre que nada demais aconteceu e às vezes você se culpa. E quando a gente se culpa, por que é que nós nos culpamos? Porque provavelmente essa testadinha que a gente dá não é uma testadinha porque você está se aceitando, meu amor, porque você está se amando, porque você sabe alguma coisa sobre você. Eu odeio crianças, vou dar uma testadinha ali, dar um grito na criança, ou fazer um carinho na criança, né? Eu não gosto de pessoas dependentes, não vou responder o WhatsApp. Não, você não tá centrado, anjo, tu não tá individualizado, tu tá cagado ainda, entendeu? Desculpa falar assim, mas você tá pisando em ovos, você tá tipo, meu Deus, será que eu faço ou não? Então, quando você fizer, vai dar uma culpinha, óbvio, mas a culpa, que é raiva contra si mesmo, já vem com a raiva acopladinha, porque é o bônus, amor, culpou, tá com raiva, e a raiva já vai fazer você questionar aquilo tudo, questionar pessoas, atitudes, questionar a si mesmo, e você começa a fazer todo o trabalho. Maravilha! Qual o problema da raiva? O problema da raiva não, da culpa. O problema da culpa é quando ela vem e a pessoa não concebe essa raiva. Ela não pensa, ela não usa. Aí ela faz o quê? Ela pega essa raiva e joga contra si mesmo e nós vamos cair nos mecanismos de auto-boicote. O que é um auto-boicote? É quando você tentou se permitir se conhecer, a ser você mesmo, ousou, tentou botar ali o seu eu pra fora, ficou culpado, porque vão apontar o dedo pra você, óbvio, você não tá assertivo, porque você tá testando polaridades, e é assim que funciona, meu amor, ninguém tenta de primeira e fala, yes, tá? Isso não funciona. Você tem que se conhecer, você tem que se permitir. Deixa eu ver aqui, o problema, gente, não é errar,
tá? O problema é não ter responsabilidade em relação ao erro. O que é responsabilidade? Errei sim, e daí? E vou fazer de uma outra forma. Ok, estou num processo, tá? Isso é você ser responsável. E não falar, errei, mas foi sem querer, mas não sei o que, não errei porque fulano, não. Isso não, tá? Errei, vamos fazer de uma outra forma. Então você testou, deu ali um troço, rolou uma culpazinha, e aí o que acontece, meus amores? Acontece que o mecanismo de auto-boicote é uma punição. E quando a pessoa que tem culpa se pune, ela alivia a consciência, alivia a culpa. É como se ela merecesse aquele castigo. Eu não disse que culpa é raiva contra si mesmo? Ela merece, porque ela é quem? A encarnação do tinhoso, entendeu? Do caprioto ali. Então ela merece ser punida, ela é o ruim, ela é o errado. Percebam que ela também está se balizando aonde? Nas crenças, no que é certo, no que é errado, no que é bom, no que pode. Ela ainda tá como parceiro do medo, que é como coletivo, não tá no seu eu. E tá ainda envolvido por coisas que às vezes ela tem culpa só de questionar. E tem muita gente também que quando vai tentando botar o seu eu, que quando começa a lidar com a culpa e começa a não se aceitar, começa a ter raiva contra si, aí já cata o medo, já bota no bolo todo, vai começar a ter uma coisa que é o seguinte, essas punições podem acabar sendo punições do prazer. Então quantas pessoas, quando percebem que vão ter prazer, vão lá e boicotam a parada, né? Você conhece uma pessoa super legal, você faz o quê? Joga fora. Sabe, faz alguma besteira, a pessoa lá vai embora. E besteira que a gente fala, não é porque você fez alguma coisa, falei uma besteira. Não, é porque como você não está individualizado, você quer segurar também a parte que você não quer mostrar pra pessoa, e aí, meu amor, e aí você esfrega na cara dela, ó, sou ruim mesmo, entendeu? E taca fora o que tinha que fazer. Também é uma ótima maneira de você entender que, opa, tem que ligar aqui, o sou ruim com o sou bom também, né? Tem que dar uma juntada. Outra coisa que a gente faz muitas vezes, quando a pessoa tem culpa de dinheiro, meus amores, tem gente que não pode ter dinheiro. Tem gente que aprendeu esta bagaça na vida e não pode ter dinheiro. Por quê? Ou porque não se acha capaz, ou porque olha para o mundo adulto e fala, meu Deus, como é que eu vou enfrentar isso aqui? É muito doido, né? Ou porque a família tem aquela crença da pobreza, sabe? Porque tem gente que gosta da pobreza, gente. O problema, a pobreza não é nem boa nem ruim, mas gostar da pobreza, meu anjo, gostar da não condição, não é legal para ninguém. Mas você tem uma crença que paira na nossa sociedade, principalmente na nossa religião, você tem que desapegar. Aí nego confunde desapego, que não tem nem ideia do que é apego, acha que apego é você não querer ter coisas, ou acha que apego é você não poder comprar coisas que você quer, ou acha que apego é você não doar coisas. Gente, e aí vai uma bola toda, entendeu? E aí o que acontece? Você começa a não se permitir ter o dinheiro. Ou se você é uma pessoa que já usou o dinheiro errado, ou seja lá o que for que você fez. Quantas pessoas não conseguem ser bem-sucedidas porque se punem tirando dinheiro de si mesma, não se permitindo, né, cobrar pela sua tarefa, né, aumentar o seu nível de poder aquisitivo. Quantas pessoas fazem isso? E elas vão tirando dinheiro mesmo. A coisa vai escoando, ela vai ficando lá. Ou quando a pessoa faz uma besteira no trabalho, que é demitido ou perde alguma coisa, pronto. Aí, meu bem, parece que a maldição encarnou a pessoa. Aí a pessoa não consegue arrumar emprego, não consegue... Gente, tudo isso é auto-boicote. São de crenças, é da maneira que a gente se olha, se vê. A gente se culpa por ser certas coisas, ou por ter certas coisas, ou por querer certas coisas. E aí, meu anjinho, ladeira abaixo, E aí, amor, vai embora. Cura para a culpa é a mesma do medo. É o ódio, anjo, é a raiva. É quando você descobre que ser vítima não funciona, tá? Não é legal. E que ninguém tem que dar as coisas a você ou sentir pena de você, mesmo porque sentir pena de alguém é a pior coisa que você pode fazer na sua existência. Porque sentir pena de alguém é você tirar dela a única dignidade que essa pessoa tem. De olhar pra ela e falar assim, é ruim, é ruim. Eu acho que também não gosto do que você tá passando, também não gosto. Mas
eu confio que você é capaz. Eu tenho certeza que você pode melhorar. Eu tenho certeza. E educa, gente. Caridade deve ser feita com educação e não com assistencialismo. Porque você, no assistencialismo, você olha para aquela pessoa que tá precisando e fala, tadinho, né? Toma aqui, amor. Né? Você tem que ensinar a pescar e não ficar dando peixe. Você pode dar o peixe uma vez, mas na segunda vez é uma vara. E a gente tem que fazer isso com o filho, com o marido, com o irmão, com o namorado, com o gato, com o cachorro, com o periquito, com o teu amigo imaginário, com o teu pônei de estimação, com o teu unicórnio favorito, com qualquer coisa. Porque é assim que é. E conosco mesmo. A gente aceitar que a gente precisa de ajuda é maravilhoso. E receber ajuda é ótimo. E pedir ajuda é lindo. Agora, não queira que os outros façam por você. Ou que fiquem em função de você. Ou te ligando o tempo inteiro. Ai, como é que você tá? Ai, tudo bem? Porque você precisa aprender também a se lidar. Também a vambora. Porque vai ter uma hora, gente, que pode não ter ninguém. E aí você faz o quê? Paralisa? Então, o trabalho para culpa é a raiva, por quê? Porque que raiva, eu tenho duas alternativas, uma alternativa só, né? Duas, na verdade. Uma, ou eu continuo esta hidra na pedra, só retendo e sofrendo, né? Esse mexicano com sombreiro aqui no canto se lamentando, ou eu me movo. Ou eu penso. E pensar é o que vai startar o teu processo de autoconhecimento, tanto para o medo só acaba com a racionalização, quando você bota a cabeça para funcionar e fala, deixa eu ver o que é lógico. É lógico, toda vez que minha mãe me chama, eu ficar em pânico? Não, não é lógico, porque minha mãe não é o Satanás, minha mãe não é a Samara do pânico, né, do chamado, minha mãe não tem uma faca na mão, minha mãe não é. Né? Outra coisa que a gente pode pensar, é lógico, por exemplo, eu ter medo do meu chefe? Bem, não é lógico, porque se eu tiver medo dele, eu não vou dar o meu melhor no trabalho, porque eu vou ficar tímido, vou ficar travado, vou ficar com medo de inovar, não vou ganhar uma promoção e por aí vai, né? E a culpa é a mesma coisa. Adianta eu ficar com uma chibata aqui nas minhas costas? Ai, meu Deus, ai, como eu sou outra pessoa ruim. Adianta? Não, amor. Se você é transtornado, aceita que dói menos, amor. Então, só pode não ser, né? Se eu tenho problema, é aquilo que eu falei pra vocês. O oposto só começa a se unir quando você aceita um dos lados. Fala, sou isso mesmo, pronto. Se permita ser que o outro lado vai. O outro lado flui. Então, gente, a gente precisa de raiva. E aí, o que acontece? Quando a raiva aparece, o que a gente já ouviu? Ai, é errado ter raiva. Ai, mimimi. E aí, o que acontece? O maior problema do ocidental é que nós não sabemos lidar com a nossa agressividade. E a agressividade, quando ela é castrada, meu amor, a primeira doença que ela vai dar na nossa face é o câncer. O câncer é uma célula que tá lá no teu corpo, tá vendo que você tá lesado, entendeu? Tipo, porra, né? Dormindo no ponto, que você não tá fazendo a coisa certa, ele se rebela e fala, já que você não vai fazer, eu vou. E aí é aquela célula que ganha consciência e fala, independência ou morte. E meu bem, e ela contamina as outras. Ela fala, vambora! E as outras falam, metástase, pronto. E aí, amor, levantou o braço, o que acontece? Jesus puxa, que é outra encarnação. Então, o câncer é a agressividade mal resolvida. Eu conheço muita gente que fala assim, tive câncer no estômago. É porque eu gritava muito. Não é porque você gritava muito, meu amor. É porque você não soube lidar com a tua agressividade, não soube transformar a tua agressividade em ação, não soube o que fazer com ela, engoliu, implodiu. Pronto. Então, é o contrário. Não vá contra o câncer, vá a favor dele. Ouça. Oi, câncer, tudo bom, amor? O que você está me dizendo? É ódio. É ódio contra o quê? É pra eu pensar nisso? Beleza, vamos junto. Aí, o que acontece? O câncer e todas as doenças que acabam em it, que são inflamações, que são infecções, que são originárias da agressividade castrada, elas desaparecem imediatamente. Porque já deram o seu recado e você já conscientizou aquilo. Corpo e mente é um todo. Você começa a ouvir o seu corpo. O seu corpo, ele não fala, ele berra, né? Tô com alergia. Onde é que eu não tenho limite? Onde é que eu não tô me limitando com o outro? Isso é medo, isso é culpa e isso é raiva. Aonde? No seu inconsciente. E o seu corpo, né? Como ele te ama muito, ele vira pra você e fala assim, tudo bom, anjo? Tudo bom, surtado? Aqui, ó, vou lançar no doençazinha pra ver se você dá a caída da ficha. E aí, meu bem, é as iquisiras todas. Então, gente, esse é o medo, essa é a culpa, prazer, né? E o combo pra salvá-las é o quê, né? Pra curar é o ódio, meu amor. É a invocação do Satanás no seu corpo. É você falar, eu estou revoltado e agora eu vou pensar. Não é pra matar
matar as pessoas, é pra pensar, tá? Se você falar, vou invocar aqui, né, a raiva, a fúria do diabo e vou matar meus amigos, não, tá? E a gente tem outro problema que chama projeção da sombra. E aí, meu bem, aí você vai ter que fazer análise, a terapia, vai ter que tomar um Rivotril, vai ter que parar lá no Luiz Mário, babando, a loucura toda, tá? Então, é isso. Gente, vou passar para as perguntas agora. Vamos lá. Não questionar o seu eu, aceitar como você é. Senão a depressão deve vir nesse combo que você colocou aí do Meu bem, a depressão é só um plus para piorar a situação. O que é depressão? Depressão é raiva não conscientizada. É raiva. Depressão é culpa de quem a gente é. Depressão é medo de agir. E aí, quando esse combo se encontra, esse trio se encontra, ele tira a tua energia psíquica da consciência e você sente como se você fosse puxado. Você fica como? Estafado. Você fica desanimado. Você entra em depressão. É bom porque ela te leva pro fundo do poço. E no fundo do poço tem uma mola gigante, ó, tum, você sobe de volta. Mas só se você entender que a depressão está gritando para que você comece a unir as suas polaridades e descobrir quem você é. Senão você pode tomar todos os remédios de depressão. Você pode tomar, né, fazer todas as, né, invocar todos os santos, pedir um milagre, fazer macumba, fazer o que você quiser. Depressão não sai. Porque a depressão, ela precisa de conscientização. Tanto que ele é o mal do século. 70% das pessoas no mundo hoje, isso é uma boa perspectiva, tem depressão e não sabem. Imagina as que sabem. Trauma leva ao medo ou síndrome do pânico? Trauma leva ao medo ou síndrome do pânico? Trauma. O que é um trauma? Trauma é qualquer... Vamos tentar entender... vamos lá. O que é um trauma? Trauma é qualquer coisa que você vivencie e que aquilo de alguma forma para sua consciência pessoal de eu é uma carga de afeto muito grande, onde você não vai dar conta de suportar e você lança lá no inconsciente. E aquilo fica ali, e quando você... E na verdade, a gente muitas vezes não, a maioria das vezes, o trauma, você não vai ter trauma da coisa, mas você vai ter trauma do quê? Daquilo que te linka ao símbolo daquela coisa que te afetou. Então, o trauma, ele gera medo, ele gera ansiedade, ele gera culpa, ele gera pânico, mas trauma é qualquer coisa que você sinta que, deu a situação. As pessoas podem ter trauma com prazer. A pessoa teve muito prazer, ficou louca lá, traumatizou. Aí faz o quê? Fica lá se chibatando. É muito louco. E quando pensar demais gera medo? Quando pensar demais gera medo, o que você faz? Eu fiz um post sobre isso. Pensamento negativo... Gente, vocês têm que entender o seguinte, é uma coisa maravilhosa. A tua mente, o teu inconsciente é maravilhoso. Os seus pensamentos, eles vêm exatamente do inconsciente, eles não vêm da sua consciência. Você consegue elaborar aqui, mas quem te dá a criatividade, quem te dá a imaginação é o teu inconsciente. Então, esses pensamentos negativos, eles vêm que nem cascata. É igual você abrir a torneira, sai um monte. Você tem que olhar para o que eles estão falando, porque eles falam de linguagem simbólica. O que é uma linguagem simbólica? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho aqui, né, uma vez eu tive aqui no consultório uma paciente anos atrás que ela tinha ela ouvia vozes e as vozes eram horríveis, só falavam tragédia para ela, que ela ia morrer, que ela era horrível, que o ônibus ia passar pela cabeça dela e ela ia explodir, sabe? E era só coisa assim. E aí um dia eu cheguei pra ela e falei assim, vamos fazer um exercício, meu amor? Vamos brincar de Chico Xavier, vamos brincar de psicografia, vamos brincar de somo médio, né? O que você vai fazer? Você vai sentar na sua casa, você vai pegar essa voz, quando ela começar a vir, e você vai escrever o que ela tá falando. Você vai só escrever. E vai deixar ela falar. E pergunta, tá falando isso por quê? Conversa. E ela começou a escrever, isso é uma técnica de imaginação ativa que a gente tá fazendo. Qualquer um pode fazer? Com cuidado, gente. Vai dar uma medicada na cabeça, vai dar uma serenada, porque você não pode fazer assim, porque aí depois você surta, e aí a culpa é minha, porque eu falei pra você fazer um negócio que é uma técnica de terapia que a gente usa, tá? É igual aquela coisa que a gente fala, não façam em casa, tá? Quer dizer, vamos depender aqui, né, da consciência. E o que acontece? Né? Ela começou a escrever e ela percebeu que a voz falava o tempo inteiro pra ela que ela era fraca, que ela era, né, uma pessoa que não era capaz, uma pessoa que não ia conseguir se esforçar nunca, e vários traumas. E a gente chegou à conclusão de que ela era exatamente isso.
porque era assim que ela se posicionava na vida. Então, se você não escuta os seus pensamentos, você não começa a ver o padrão óbvio deles, você simplesmente vai querer mudar o pensamento, vai virar um esquizofrênico, tá? Ou você vai querer parar aquele pensamento do medo. Barrar o medo não é uma alternativa, tá? O medo, ele só se cria com... Tô pensando besteira? Tô. Então parou a palhaçada porque medo é imaginário. Então eu tô imaginando coisas. Porque 50% das coisas que eu penso não acontecem. Aqueles outros 50% que podem acontecer, 99% que podem acontecer, né? Nunca vão sair do jeito que eu pensei. Aliás, nunca nada sai do jeito que a gente pensa. Então, assim, né? Eu preciso separar isso. E eu preciso começar a ouvir, porque esses pensamentos falam exatamente de um caminho de autoconhecimento para mim. De coisas que a minha psique me acusa. No caso da mulher é o ânimo, no caso do homem é a ânima, né? Isso aparece em sonhos como homens que perseguem as mulheres, né? Ou como mulheres insuportáveis, malucas que perseguem os homens, né? Vai aparecer nos sonhos, né? Ou como a mãe, ou como o pai, ou como um problema no sonho, como um traidor, um assassino, sei lá o quê, para mostrar onde é que é o nosso auto-boicote. Então tem que ouvir, gente, e não entender na literalidade, mas o símbolo daquilo, né? O que aquilo tá falando de mim, não na literalidade, mas tá me mostrando a maneira que eu mesmo me relaciono com aquilo. Comecei com medo de altura médio, que foi piorando ao longo do tempo. Hoje tenho muito medo de avião. Medo de altura, medo de avião. Normalmente nós estamos falando de medo, né? De pessoas que têm medo da sua própria grandeza. E aí elas fazem o quê? Aterram. Não sobe nem na sarjeta, amor. O que é medo da grandeza? Né? Às vezes é medo de dizer naquilo que elas são boas. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu sou boa em falar. Mas desde que eu nasci, era insuportável. Minha mãe tinha que brincar de mudinho comigo, porque eu não calava a boca. E hoje eu faço o quê? Falo. E adoro falar, explicar, né? Mas você tem que assumir que você é bom naquilo. É o que eu faço bem. Pronto. E às vezes a gente tem dificuldade, às vezes nem a gente pode se perceber o que é. Então o medo da altura fala do medo da nossa própria grandeza. E a gente tem que observar isso. Da mesma maneira que aquela pessoa que não tem medo da altura, não tem proporção entre o que é dela e o que é um ego inflado. E aí, meu amor, ela é descuidada, ela, né, faz um monte de besteira, se machuca, porque tudo isso fala do nosso próprio eu. Como racionalizar o medo de falar em público ou a ansiedade de desempenho? Como racionalizar o medo de falar em público e a ansiedade de desempenho? Primeiro, tá? Vamos começar com desempenho. O que é um bom desempenho? Tem gente que não gosta da forma que eu falo. Tem gente que adora. O que é um bom desempenho? E quem garante que as pessoas vão entender o que a gente fala? Então, assim, desempenho tem a ver com a sua capacidade de passar aquilo que você quer. Da maneira que você passar. O outro não vai entender. Não vai, gente. Olha quanta pergunta tá aparecendo aqui na live. Tem gente que não entende, tem gente que pergunta, tem gente que... Não, mas peraí, o que você falou ali? É normal. Eu não posso ter medo da reação do outro, porque quando a gente quer falar alguma coisa, nunca é aquilo que a gente está sentindo, que a gente realmente quer expressar. Se as palavras fossem ótimas para expressar o que a gente sente, o que a gente pensa, não ia ter problema de comunicação. Então a primeira coisa que tem que cair é essa crença. Segundo, medo de falar em público. Primeiro eu tenho que saber como eu falo e olhar em quem que eu tô me espelhando. Às vezes eu tô me espelhando numa pessoa, tipo eu, desinibida, que não tem filtro, amor, que senta aqui e fala como se estivesse em casa. E tem gente que é mais metódica, que vai ter um PowerPoint, que vai falar bonitinho, que precisa de estar com a colinha ali. E qual o problema? Mas se você não aceita o seu jeito, você não desempenha bem de jeito nenhum. E nem sabe qual é o seu jeito. Então a gente precisa nos relacionarmos como eu gosto de falar, né? Como é que eu me sinto bem, como é que eu fluo, como é que isso funciona, né? E não necessariamente você tem que gostar de falar em público, mas se você aceita que você odeia falar em público e acha isso normal, e aí isso vai se estender para várias coisas da nossa vida, do tipo, você não vai ser aquela pessoa que vai chegar numa festa e vai falar: oi gente, posso ser seu amigo? Você não vai fazer isso, né? Você não vai enfiar o bedelho onde você não foi chamado, você é mais na sua. Aceite o seu jeito introvertido de ser, ponto. Aí o que acontece? A extroversão flui quando precisa fluir, porque ninguém é só um lado, todo mundo é as duas coisas. Como canalizar a agressividade sem maltratar quem está por perto? Primeiro, como canalizar a agressividade sem maltratar quem está por perto?
queria dizer uma coisa, mas, né, assim, não queria, mas eu vou, tá? É quase que impossível, né, a gente às vezes não dar uma cutucadinha no outro. Por quê, gente? Porque você não vai, assim, até você entender a agressividade do o que aquilo tá falando pra você, né, como é que funciona, a gente tem que entender que demora um tempo. E se eu começo a compreender isso, eu também paro de me ofender quando o outro, teoricamente, me dá uma patada. Porque eu entendo que nem ele se entende. Então, assim, e se a patada me ofende, aí o problema é meu. Porque aí começa a falar de mim, falar das coisas que eu não tenho segurança. Agora, se eu tô tranquila e o outro tá estressadinho, vai ter 2 trabalhos, ficar e desficar. Então eu também vou fazer isso. E eu tenho que entender que não existe a maneira de eu não agredir o outro. Sabe por quê? Porque eu não sou a mãe de Ná, e eu não tô na cabeça do outro, e eu não sei o que o outro gosta, aceita, pode ouvir, não pode ouvir. Então, às vezes, eu vou falar sem querer, vou dosar. O máximo que pode acontecer é o outro falar, não gostei, e você falar, desculpa. Pronto. Agora, se o outro começar, mas você entra aqui e sai por aqui. Por quê? Porque você não é a mãe de Ná, mais uma vez. Não tem bola de cristal e é aquela regra. Faça o outro o que você gostaria que fizessem com você. Só que tem um detalhe. Você nunca vai saber se o que você gostaria que fizessem com você, o outro vai gostar. Porque você não é o outro. Então faça. Não tem como saber. A raiva gera problema no estômago? A raiva só gera problema no estômago. Aliás, o estômago, deu problema no estômago, tem a 190% que é raiva. Porque o estômago é o fogo do inferno, meu amor. É o ácido, é o que queima. E raiva, a energia da raiva, a energia do fogo, a energia da agressividade, do impulso. Então, raiva também é. Irritabilidade, colite, também tá ligado à raiva? Tá ligado à raiva de coisas que eu tenho que assimilar e que eu não quero assimilar, não quero entender, não quero separar, não quero fazer aquele processozinho de peraí, o eu ou outro, que sou eu, que não é. Colite. Afta, meu amor, quando você tem problema de fala, nem você sabe do seu poder, nem você acredita no que você fala. Afta. E por aí vai, tá, gente? Temos aqui a penca de doenças para raiva. Como usar essa mola do fundo do poço da depressão e conseguir se mover novamente? Difícil não se boicotar nessa retomada. Sim, a gente vai se boicotar na retomada da mola, né? No fundo do poço, quando a gente tenta se reerguer da depressão, várias vezes. Por quê? Porque isso é normal. Você não vai bater na mola e falar, opa, Superman, ganhou o mundo. Não, você vai se entender, você vai travar um relacionamento pessoal com você. Você vai começar a se apaixonar por quem você é. E isso é análise. Por isso que eu digo, quando você tem um processo de depressão ou algum conflito, a única saída que você tem, meu amor, é o autoconhecimento. Porque se você tomar remédio, o remédio, ele para, mas se aquela situação acontecer de novo, que gerou, e às vezes a gente nem sabe o que gerou, você vai ter a mesma reação. Então, aumenta a dose e aquilo vai se repetir. Não tem outra solução. Não adianta se afastar de pessoa, porque perturbado, meu bem, tem a rodo no mundo. Então sempre aparece, né? Sempre aparece, gente, aquela pessoa na sua vida que você fala assim, por que Deus? Você me odeia, né? E aquela pessoa vai aparecer pra tua vida. Por quê? Porque você tem que aprender a lidar com isso, que é uma coisa sua. Porque se o outro é louco, perturbado, maluco, o problema é dele. Agora, se o jeito dele muda o seu, o problema é seu. Então, eu preciso aprender, só tem autoconhecimento. Então, como é que eu faço? Análise, terapia, vai ler. A gente não gosta de ler. E sempre que a gente vai ler uma coisa que vai dar na nossa face aqui, ó, a gente tem sono, fala que a leitura é difícil, é muito chato, é estranho, fala difícil, porque a gente... E outra coisa, né, a gente também não investe em autoconhecimento, né? Você não vê aí pessoas que... Você vê pessoas que vão fazer viagem, você vê pessoas que vão gastar dinheiro em roupa, telefone, mas ninguém investe em autoconhecimento. E quando estão investindo em autoconhecimento, a primeira coisa, apertou a vida, pula fora da onde? Exatamente daquilo que te dá estrutura para passar o problema. É muito doido, mas o ser humano, né, enfim, eu falei aqui, pensar, amor, é pra poucos, não é pra todo mundo não, porque pra pensar tem que ter coragem. O medo também vem da insegurança e essa insegurança vem de baixa autoestima? Baixa autoestima, vamos lá, medo que vem de insegurança e baixa autoestima. Eu adoro essa palavra, baixa autoestima, porque é genérico. O que é baixa autoestima? Baixa autoestima é igual eu quero comprar um carro. Que carro? Um Fiat. Legal.
Não tem eu. Então o que é baixa autoestima? É todas as vezes em que você não sabe sobre você. Então, todo mundo tem baixa autoestima de alguma forma, porque tem coisas que a gente não sabe sobre nós. Então, a insegurança vem de baixa autoestima, é lógico, porque como você não sabe sobre você não consegue ter segurança para tomar atitude nenhuma, porque você sempre vai estar entre um conflito de faço isso ou aquilo? Será que eu fui muito eu ou muito outro? Muito agressivo ou muito passivo? Você vai estar sempre entre o Deus e o diabo, o sim e o não, o certo e o errado, posso ou não posso, né? Você sempre vai estar em conflito. A palavra conflito significa isso, gente. É você colocado entre duas forças que te tomam, que você não sabe lidar com elas, porque elas vão fazendo você ser muito uma ou muito outra. Todo mundo é assim, gente. Todo mundo ou é o Hulk ou é um poodle adestrado. São raros aqueles que conseguem falar assim, eu sou, meu bem, um poodle com respeito, entendeu? Poodle com Hulk é onde? Inside, entendeu? Então aquele poodle que tem que late, tem que ser fofinho, E de boa, porque continua sendo cachorro. E o cachorro faz isso, já perceberam? Né? O cachorro, se ele quiser cagar na tua cabeça, ele vai, não faz aí. E depois você chama ele vem. Como se nada tivesse acontecido. Pleno da sua natureza. Isso é autoestima. A hipnose resolve os traumas, a ansiedade, pois ela fala com o inconsciente. Hipnose não resolve nada. Hipnose... Como é que a gente trabalha a hipnose? A hipnose, ela é uma forma de quando eu atenuo a sua consciência, né, o inconsciente trazer aquela memória. Só que você só se livra daquele problema quando você utiliza exatamente a consciência. Então a hipnose, ela serve como um placebo. Ela te atenua, ela diminui essa energia que fica vindo do inconsciente, mas não resolve. Ela é um método. Mas é igual PNL, é igual a constelação familiar, é igual, enfim, o remédio, ajuda, é igual a meditação também. Meditação ajuda você a serenar a mente, para você fazer ela parar, para você falar, deixa eu ver o que tá acontecendo. Mas ninguém fala essa outra parte pra você, que você tem que ver o que tá acontecendo e fazer alguma coisa, né? Todo mundo fala que vai deixar você calmo, aí você vira uma pessoa que é viciada em quê? Em respiração, meditação, retiro, sei lá mais o quê. Você fica lá 2 horas. Legal, agora autoconhecimento não, né? Aí cai um problema na tua vida, você tem que ir lá meditar. Mas, então, se conhecer é um outro processo. A meditação é um excelente auxílio para o autoconhecimento, mas você tem que mergulhar dentro disso. Senão a meditação, ela vai servir como um remédio, ou como uma hipnose, ou como alguma outra ferramenta que faz você enxergar. É igual uma mapa astral, né? O que eu faço agora? Agora vai se trabalhar, né? Vai fazer autoconhecimento, porque o mapa não te traz autoconhecimento. Ele é um mapa, ele te dá indicativos. Cris, medo e culpa de ser egoísta com o outro, como lidar com isso sem ficar se sabotando? Medo e culpa de ser egoísta com o outro, tá? Como lidar com isso sem ficar se sabotando? Vamos lá. Gente... A gente só tem medo e culpa de lidar, né, de ser egoísta e de lidar com o outro, porque a gente não entende que numa relação tem que ter 2 lados. Porque se eu me anulo, só fica o outro. E o outro vai se relacionar com quem? Com ele mesmo? E se eu fico só no eu, não tem relacionamento, porque eu também vou me relacionar com quem? Só comigo mesmo? Então eu preciso do equilíbrio. E para eu ter equilíbrio, gente, eu preciso conhecer como é que eu me relaciono. Como assim, como é que eu me relaciono? Como é que eu faço esta bagaça? Porque as pessoas não fazem isso igual. Tem gente que gosta de se relacionar cuidando, com carinho, tocando. Tem gente que gosta de se relacionar com independência. Então tô aqui, mas não me toca, não fica me prendendo. Tem gente que gosta de se relacionar através de manter o seu espaço. Eu sou sério, eu não sou engraçado, eu sou mais mudo, eu sou mais ensimesmado. E ok, tudo bem. Então, se aceitar, saber como você faz isso, é o primeiro passo para você poder equilibrar. Porque quando você se aceita, você flui nesse processo. Você é assertivo em usar aqui é meu limite e pode entrar, tudo bem. Você aprende a usar essas 2 polaridades. Mas o que tem que estar focado é o eu. Alguém perguntou aqui de terapia de vidas passadas, se é legal na relação, em relações conturbadas de família. Não. Não é. Por que não é? Porque não te resolve.
Por que não te resolve? Porque só conta a fofoca do passado. E diz pra você que tá assim por conta do passado, mas não te resolve. Porque você saber que, é porque eu fui casado com meu pai na outra vida, então é por isso que é assim que eu sou com ele. Resolveu o teu problema? Você ficou menos mal? Você ficou mais feliz? Você passou a amar ele constantemente, né? Incondicionalmente? Não. Então, a terapia de vidas passadas, ela pode ajudar a você a entender como que tá constelado essas questões da tua cabeça. Mas não é terapia, tá? Porque saber de vida passada, às vezes, eu tô falando de experiência própria, não é legal, tá? Não é legal, porque às vezes você traz uma carga do passado, que é uma carga que você precisa se livrar, ou precisa mudar, ou precisa transformar, e você não consegue, e principalmente se você sabe da vida do passado, isso fica pior ainda. Então, a TVP, ela pode te ajudar, mas depende muito, entendeu? Depende como ela é guiada, como é que ela é levada, como é que você faz esse caminho, o que você utiliza dali, né? Porque às vezes você também pode projetar, né? Às vezes o que pode vir pode ser de vida passada ou não, tá? Isso só a pessoa vai saber, porque vai depender de vários tipos de indução que você vai ter, tá? E você pode projetar no outro o teu problema, e não é o outro. Não adianta você mudar porque aquele outro não, no fundo, simboliza na tua mente uma crença ou um ânimos ou sei lá o quê, e que vai continuar levando na tua cabeça pro resto da vida. Então não é o outro ou o que você viveu com o outro, mas é o que essa vivência corresponde na tua cabeça. Eu não falei que a gente vive de projeção? Então, por exemplo, se eu tenho dificuldade de lidar com crenças, com valores, com leis, com correto, você tenha 190% de certeza que se você regredir, você vai ter um problema se você for mulher com homens na sua vida. E o homem vai ter problema com quem? Com mães, com mulheres, né? Com sei lá o quê. Por quê? Porque a gente... Ou com pais, né? Que são muito castradores. Porque isso tá muito ligado com a maneira que tá constelada a tua mente, com os arquétipos. Aliás, antes que eu esqueça aqui, temos uma novidade, tá, gente? Só pra dar um recadinho. Eu vou estar dando uma aula grátis, tá? Uma aula de graça pra vocês, sobre arquétipos. Então, quem quiser, fica ligado aqui no Instagram, nas redes sociais, no feed, porque eu vou postar o link para você poder se inscrever e assistir a aula gratuita, porque só quem se inscrever vai poder ver, né? A gente vai falar sobre arquétipos, sobre o que está acontecendo no mundo, no país, no nosso país principalmente agora, o que são essas tragédias, essas mortes, essas coisas todas, como que você consegue, através dos arquétipos, nortear o seu autoconhecimento. Quem conhece arquétipo, conhece tudo. Quem entende o que é um arquétipo está entendendo exatamente o que é que a situação está pedindo para você fazer. E, aliás, tem a resposta, tá? Porque a resposta está no próprio arquétipo. Então, eu vou ensinar isso para vocês na aula grátis. E por aí também tá vindo um curso novo que a gente vai lançar aí, que é de realização espontânea do desejo. Então, quem quiser aprender como é que faz com essa coisa de lei de atrair, né? Que a gente falou, primeira live que a gente fez, como é que você atrai as coisas, como é que você faz a coisa funcionar na sua vida. Então, fica ligado, né? E mais novidades eu vou falar em outras lives pra vocês, não vou falar aqui, tá? Porque tem um monte de coisa chegando. Mas enfim, só pra deixar aí, eu vou avisar essas duas coisas, tá? Fiquem tranquilos que eu vou avisar. Mas fiquem bem alertas que essa aula grátis vai ser por agora. A gente vai ver, eu vou estar avisando pra vocês entre hoje e até sexta-feira. Eu vou estar postando aqui o link tudinho pra você poder entrar, se cadastrar e fazer, tá? Vamos lá? O meu namorado morre de medo de morte. Como acabar com isso? Seu namorado morre de medo de morte. Morrendo, amor, morrendo. Ele já tá morto e não sabe, né? Ele tem medo de perder aquilo que ele pensa que ele é. É por isso que ele tem medo da morte, porque a gente projeta na morte. Gente, toda morte é um renascimento. Toda morte é um renascimento, tá? Toda vez que você morre pra alguma coisa, você renasce pra outra. A pessoa que tem medo de morrer, tem medo de nascer. Então, provavelmente, né, seu namorado com medo da morte tem medo de ser ele. É exatamente isso, ele projeta na morte. Porque pra ele ser ele, vai ter que morrer um monte de crença, um monte de coisa que ele pensa que ele é, que ele se afivela ali com segurança. E aí é uma loucura. Alguém perguntou aqui se vai ter mais Quero Mapas. Sim, vai ter. Também vou divulgar aqui a nova turma de mapas para o autoconhecimento, que é um mapinha que eu ensino você a montar para você poder olhar para a situação que está passando e ter um norte, entender o que ela está pedindo, tá?
E é a que a gente chama do mapa da cruz. Como é que você monta a cruz que você carrega na sua vida? Como é que você monta o que você tem que integrar? Você consegue enxergar a situação e exatamente o que você tem que integrar dentro de você para resolver a situação. Como que você monta isso? Vai ter de novo a nossa turma de Quero Mapas, né? E aí você fica ligado, que eu também vou estar informando aqui, tá? Estão pedindo dicas de livro. Várias pessoas. Dica de livro para ler. Vamos lá, dicas de livro. O que eu tenho para indicar para você aqui? Criatura. Vamos lá. Ih, gente, de cabeça aqui, porque, meu filho, você vai catando um troço aqui, vai catando um troço lá. Deixa eu pensar aqui um livro bem... Um livro bom para as mulheres, eu já indiquei esse aqui. Não vou indicar esse não, porque não, esse não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um post, que eu vou pensar aqui direitinho nos livros, para poder botar para vocês, porque os livros que eu já indiquei sobre efeito sombra, né, já são excelentes, porque eles vão falar dessa crença que a gente tem que mudar, desses padrões que a gente tem que ter, né. Deixa eu ver se tem um outro livro que pode falar um pouquinho disso pra gente. Bem, de cabeça eu não tô lembrando, gente. Ai, tem um ótimo! O Mal, chama O Mal, né? É excelente para quem tem medo de o mal, para quem tem medo de, enfim, de lidar com o lado negro da força, sabe? Então, O Mal, e eu vou postar aqui de quem é, porque de cabeça eu também não lembro. Enfim, mas tem milhões, gente. Todos esses livros de autoconhecimento vão falar um pouquinho disso, tá? Como superar o medo de ficar sozinha forever? Moro fora do Brasil sozinha e isso me dá muito medo de ficar sempre sozinha aqui no exterior. Doido, né, gente? Olha só, como que eu supero o medo de ficar sozinha se eu moro sozinha no exterior? Muito louco, porque morar sozinha no exterior já é você concretizar o seu medo de estar sozinha, porque você já está sozinha. Então, como é que a gente trabalha o medo de estar sozinho? Entendendo que estar sozinho não é ser solitário. Estar sozinho é você saber sobre si. A pessoa que não sabe sobre si, ela tem medo de não ter companhia. Mas quanto mais autoconhecimento você vai fazendo, mais você descobre que você é extremamente solitário. Sabe por quê? Porque quando você faz autoconhecimento, você descobre um segredo sobre você. E é um segredo que só você pode saber e só você tem. E esse segredo, ele não pode ser traduzido e dito pra ninguém, porque ninguém vai entender, ninguém é você. Então você se sente solitário. E a partir do momento que você se sente solitário, você não se afasta e não se isola da comunidade. Muito pelo contrário. Você olha para os outros e pensa: nossa, esse cara também deve ter um segredo. Essa pessoa também tem um segredo. E você começa a direcionar a sua libido para o conhecimento do diferente. Você descobre que cada pessoa é uma surpresa, é uma pessoa nova, é uma forma nova de você ver, de você aceitar, de você pensar. Você aceita. E por isso o solitário é a pessoa mais humana que existe no mundo. Agora, enquanto eu não conseguir trazer essa solitude para dentro de mim, que a gente chama, esse eu para dentro de mim, nós vamos ter dificuldade de nos relacionarmos e vamos nos sentir solitários porque a gente não tem ninguém, porque a gente não tem o amor, sendo que a gente nem sabe às vezes o que a gente quer, como é que a gente se relaciona, o que a gente gosta. Então, autoconhecimento. E aí você se apaixona por você. E quando você se apaixona por você, você entende que não é, eu me basto sozinha, porque ninguém se basta sozinho, tá? Não surta, tá? Todo mundo é uma comunidade, a gente tem interdependência, os opostos têm que se unir, o eu e o outro têm que casar, nós precisamos dos outros, mas nós sabemos sobre a gente, então por isso nós podemos permitir essa troca. Então é autoconhecimento, gente, não tem outro jeito. Então, gente, estou encerrando porque a gente já está aqui, ó, já começou aqui a nossa contagem regressiva para o final da live. Agradeço a todos pela participação, gente. Curtam aí nossos posts. Lembrem que a gente tem que, aumentar aqui o nosso perfil para poder botar essas lives lá no IGTV completas para vocês, porque a dificuldade que a gente encontra de botar no YouTube é o formato, fica horrível. Fica um videozinho desse tamanho, não dá pra enxergar nada. Então a gente tá tentando arrumar uma forma. Enquanto isso, você vai fazer o quê? Coação amiga dos seus amigos e dos seus seguidores para que você possa aumentar isso aqui e ter live pra todo mundo aí, 1 hora pra gente no IGTV. E curtam posts, comentem, tragam sugestões do que vocês querem para os próximos temas, pra gente poder tá cada vez mais montando aula grátis, curso, lives que vocês queiram saber, porque, gente, isso é um conhecimento que eu sempre falo. Isso tinha que ser dado no mundo aqui, ó, pra você, a torta e a rodo, porque nós somos humanos e a gente não conhece sobre nós próprios, isso é muito louco. A gente sabe matemática, química, física, religião, mitologia, mas sobre nós a gente não sabe.
como a gente funciona. Então nós precisamos nos dar esse voto de confiança e esse tipo de conhecimento é o que eu falo, gente. Ele é duro ao mesmo tempo, ele não é pra todo mundo, porque não é todo mundo que tá preparado pra fazer autoconhecimento. Tem gente que a gente só vai manter no trilho e tá bom, porque, né, se soltar autoconhecimento surta, né? Mas ele tem que ser divulgado porque, enfim, quem tá com a antena ligada precisa desse tipo de libertação. Isso é muito bom. Então acho que todos nós já passamos por isso. Então é isso, gente. Muito obrigada. Beijo pra vocês e até a próxima live. Fiquem ligados que eu vou liberar as novidades aí, né, aqui no Instagram, nos stories e nos posts pra gente, né, das aulas, dos cursos e de tudo mais. Beijo. Até sexta-feira, próxima live que eu vou deixar aqui pra vocês. Já divulgo o tema, tá bom? Beijo.